Fala turma, começando mais um Tripé Cast, hoje com um assunto muito interessante para você que é empresário e que ainda não participa de licitações. Temos um convidado muito bacana e que é especialista. Mas antes disso, vamos mostrar aí nosso showman ali, nosso chat GPT humano, que deve estar aparecendo para vocês aí daqui a pouquinho. Ele está produzindo uma lembrança aí, o nosso mimo para o nosso convidado. E daqui a pouco ele vai conhecer. E vamos apresentar ele, que é especialista aí na área de licitações, advogado de muitos anos, tem uma carreira já longa e bonita aí para se falar. E vamos receber nosso querido amigo Alain Alan com a salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Sei que você está nessa correria aí de as agendas de São João para correr. Foi uma honra receber esse convite, ainda mais por indicação de Diana, que é uma pessoa muito querida. Ali é querida, viu? É amada por todo mundo. Me convidou para fazer alguns jobs para o Sinapro. Eu fiz alguns vídeos no passado de orientação, ainda quando a Lei 12.232 foi editada. Muito bom. Meu amigo, eu tenho certeza aí que seu papo vai interessar não só a área publicitária, mas também os empresários, que eu vejo que tem ainda pouco conhecimento quando se fala em licitação, e que é a área que você hoje tem um grande domínio, você é referência hoje aqui na Bahia, provavelmente no Brasil. Eu estou Alain Alan, para quem não conhece aí, tem mais de 40 anos, conta um pouquinho aí como é que entrou nesse mercado. Como começou? Bom, eu comecei a trabalhar com licitações ainda estudante de Direito. Eu tinha uma pessoa conhecida que trabalhava para uma empresa de segurança na época e ele me pediu que fizesse a primeira vez um recurso administrativo. Já que o advogado, o baluarte da época, que era advogado da empresa, era uma grande empresa do segmento, inclusive, ele andava ocupado e essa pessoa me pediu se eu tinha a capacidade para elaborar um recurso. Como o processo administrativo não requer a presença obrigatória de advogado, isso inclusive é uma súmula do STF, processo administrativo pode ser desenvolvido por qualquer profissional, contador, Sim. bacharel em direito, enfim. Então eu elaborei meu primeiro recurso e aí eu passei também a ganhar meu primeiro dinheiro. E quem é que não gosta de ganhar dinheiro, principalmente estudante de direito? E aí a minha trajetória foi essa. Quando eu me vi, passaram-se 40 anos, fiz inúmeros cursos aqui fora do Brasil para conhecer de perto. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a advogar na área de licitações, ainda estava em vigor o Decreto-Lei 200 do ano de 67, ainda uma herança da ditadura militar. Quando eu já era advogado, nós tivemos a edição do primeiro Decreto-Lei 2300 de 86, eu me formei em 1985. Então eu acompanhei o nascimento da primeira norma geral de licitações do Brasil. Depois tivemos a Lei 8666 de 93, aí eu já fazia pós-graduação, já era pós-graduado em Direito Administrativo pela Fundação Faculdade de Direito na UFBA. Vi também nascer a Lei 8666, a 14133 de 2021, enfim, todos os diplomas legais que foram editados no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 40 anos de carreira, de profissão. Você pegou a trajetória, então, diversas mudanças aí. Todas as mudanças. E acredite, a minha professora de Direito Administrativo, já saudosa Alice Gonzalez Borges, já falecida, ela chegou uma vez a fazer uma visita ao meu escritório e disse que seguramente eu possuía a maior biblioteca no Norte e Nordeste sobre o tema licitações e contratos. Não sei se ela foi muito generosa, mas acredito que ela não foi muito longe. Eu tenho assim muitos títulos, porque eu comprei de tudo que tinha na época, porque é um assunto que me interessa muito. A experiência nos dá embasamento para ter essa diversidade de conhecimento que você tem, né, que você tem nesse momento, né? Que eu acho que não é só estudar. Você também praticou muito durante esses anos aí, com certeza você aprende, além de ensinar, você também aprende muito nesse Sim, até porque eu tive também a honra de ser convidado para lecionar a cátedra de Direito Administrativo numa faculdade privada e lecionei essa disciplina por 20 anos. Então, licitação tornou-se o
meu ar, o ar que eu respiro. Eu acordo e durmo pensando em licitação. Eu acho que eu faço recursos administrativos diariamente. Todo dia eu tenho um edital de licitação na minha mão, em diversos segmentos. Deve estar já no automático, né? Já vai no automático. Muita coisa eu já redijo. Hoje em dia eu já me permito, inclusive, fazer recursos sem nem fazer rascunho. Eu já vou digitando direto o que interessa e já mando. É muita experiência. Agora, quando a gente fala em licitação, eu vejo que é um assunto que poucos empresários ainda, eu digo na maneira, no contexto geral, entendem muito bem, porque é um tema complexo. Sim. Que a gente tem uma diversidade de informação e de mudanças que vai ocorrendo durante o tempo, como você falou, passou décadas e décadas e foram sempre tendo atualizações da legislação. Perfeito. E eu vejo que os empresários muitas vezes deixam de fazer ou de participar de uma licitação por falta de experiência. Agora, o que é que você vê desse mercado? É falta de especialização da área, por mudanças que o tempo todo vem? Qual é essa dificuldade que o mercado tem, principalmente os empresários, de entrar nesse mercado de licitação? A maior dificuldade hoje que eu vejo para o empresariado participar de licitação é não consultar um advogado previamente. Não estou fazendo aqui a defesa de um segmento da advocacia, mas é porque licitação é um tema complexo. Eu digo que licitação não é para criança, licitação é assunto sério, porque ela pode causar a você um prejuízo que você vai sentir por décadas. Sim. Uma licitação em que você participe sem estar devidamente gabaritado pode lhe trazer muita dor de cabeça. Então eu penso que a primeira coisa que o empresário deve fazer é se cercar de uma consultoria jurídica para entender exatamente o que é licitação. Primeiro porque é marca do processo licitatório, a administração está no comando. É ela quem manda, você só obedece, você só diz amém. A marca registrada do contrato administrativo é que ele é unilateral. Chega a ser engraçado, porque contrato tem como marca o equilíbrio da vontade de ambas as partes. Sim. O que não acontece com o contrato administrativo, não acontece com o procedimento licitatório. É a administração quem está no comando. É ela quem dita todas as regras e mais. Ela pode alterar unilateralmente ao seu alvedrio, ela pode, ao seu bel prazer, alterar as regras, claro, desde que preservado o interesse público. E ao particular só compete cumprir aquilo que a administração determinar. Então a primeira recomendação que eu faço é que quem queira participar de licitação consulte um advogado especialista. Nesta área eu entendo que existem poucos, porque não é um segmento que seja, digamos assim, a paixão à primeira vista do estudante de direito. A gente diz que o estudante de direito se apaixona pelo direito penal, mas casa com direito civil, casa com direito tributário. O direito administrativo, ele, inclusive, muita gente fala que seria a matemática da faculdade de direito, seria a disciplina mais complexa. Eu não vejo dessa forma, eu vejo uma disciplina tranquila quando você tem alguns parâmetros de análise do que é o direito público. Então, o empresário que queira participar de licitação, eu acho que ele deve consultar um advogado especialista. Primeiro passo, então. Para que ele possa, primeiro, avaliar o edital. O edital, ele é a gente chama de lei interna da licitação, ele quem traça todo o regramento da licitação, desde a formulação da proposta, a apresentação de documentos, as cláusulas do futuro contrato, de maneira que o advogado deve saber interpretar e traduzir tirar do juridiquês para a linguagem leiga, para que o empresário entenda no que ele está se metendo, se aquilo é de fato o que ele quer fazer da vida dele. Mas eu entendo que licitação é essencial para o crescimento de qualquer negócio, porque o maior comprador e o melhor pagador, por incrível que pareça, é o governo. Pois é, e é uma coisa incrível, mas tem muitas empresas que não vendem ainda para o governo. E eu falo que deixa dinheiro na mesa. Sim. Aí você tem outros empresários que vendem caderno, livro, cadeira, uniforme. Todo tipo de material pode ser vendível para um órgão público. Porém, poucas entendem como funciona isso. Agora sim,
qualquer empresa pode participar de licitação? Qualquer empresa pode participar de Agora, licitação, qual é o trâmite? desde que ela tenha um cabedal técnico, que ela possa comprovar sua expertise, Sim. porque o governo não pode se lançar em contrato aventureiro como iniciativa privada. Uhum. Nós podemos, enquanto privados, comprar na mão de uma pessoa Sim. que a gente escolheu por afinidade, Por confiança. escolheu por confiança, escolheu por indicação. O governo não pode se dar esse luxo. Ele tem que contratar com quem de fato tenha expertise comprovada, com quem tenha rigidez financeira para suportar os ônus do contrato. Não é mentira uma frase que é dita que o governo normalmente passa o calote de alguns meses em quem contrata com a administração pública. Isso é fato, porque existe um dispositivo na lei de licitação que permite que a administração atrase por até 90 dias. E você não tem o que fazer se não executar regiamente as suas obrigações, sob pena, inclusive, de ser multado. Ou seja, além da queda, o coice. Além de não receber, se não executar, você ainda tem que aguentar o tranco, né? Tem que aguentar. Tem que ser então, para participar de licitação, você tem que reunir algumas condições mínimas, mas qualquer um pode participar, inclusive MEI. Nós temos agora, recentemente lançado pelo governo federal, o projeto Contrata Mais Brasil. Como é que funciona? O Contrata Mais Brasil é o MEI, ele vai participar fazendo o cadastro dele nas plataformas governamentais de participação em licitação, que é o Comprasnet do governo federal ou governo estadual. Ele lá se cadastra e ele recebe pelo sistema as licitações que ele pode participar. Todo o procedimento é feito na plataforma, é todo digital, todo virtual. E se sua proposta for aceita, você inclusive recebe pagamento via Pix. Ou seja, completamente desburocratizado. Então hoje, alguém que faça, que costure fardamento, alguém que faça pequenas reformas, pode participar de licitação, inclusive como MEI. Entendi. Mas concorre com as outras empresas? Não, tem licitações específicas para MEI. Assim como também tem licitação específica para microempresa e empresa de pequeno porte. A Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que regulamenta as microempresas e empresas de pequeno porte, ela tem um dispositivo que garante às empresas de pequeno porte e às microempresas a participação em licitações cujos valores estejam dentro daquele parâmetro, daquele paradigma de segmentação para empresas de menor porte. Entendi. Então, existem licitações que são feitas para empresas de grande porte, para empresas de médio porte e para as pequenas empresas. É só você escolher o seu nicho e você pode participar. Mas eu tenho certeza que qualquer empresa que participe de licitação, como microempresa, empresa de pequeno porte, em curto espaço de tempo ela se tornará uma grande empresa. Entendi. O básico para as empresas aí, então, seria certidões, o que mais para quem está assistindo ainda tem? Olha, quer ter um básico, falar assim, minha empresa precisa ter básico para concorrer hoje. O rol de documentos está elencado na Lei 14133 de 2021. Basicamente, são 4 tipos de documentos que você vai apresentar. A gente chama de capacidade jurídica. Capacidade jurídica é a comprovação de que a empresa tem existência legal, porque muita empresa é informal. Um informal não tem como participar de licitação. Sim. Né? Então você precisa comprovar a sua existência legal através do quê? Da apresentação do seu contrato social, ou do seu estatuto, ou do seu, enfim, do documento de constituição da empresa ou da entidade. Sim. Que pode ser uma cooperativa, que não necessariamente uma empresa. Pode ser uma organização social. Enfim, então você tem que comprovar a sua existência jurídica, chama de capacidade jurídica. Nós temos outro rol de documentos que é a da sua regularidade fiscal. Aí você comprova que você tem inscrição no CNPJ ou no CPF, porque pessoa física também pode participar de licitação. Inclusive em igualdade de condições com outra pessoa jurídica. A depender do objeto, pode ser que uma pessoa física. Eu vou dar um exemplo de uma licitação possível. Eu, quando era pregoeiro da Bahia Tursa, da Sufotur, nós tínhamos uma licitação para a confecção da decoração do São João.
Então, um artista plástico poderia participar Sim. daquela licitação juntamente com uma empresa. Aham. Por igual competência até. Só que a documentação da pessoa física seria CPF, RG, e da pessoa jurídica, contrato social e CNPJ. Mas ambos teriam que comprovar regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, perante o FGTS, perante a Seguridade Social, o INSS, comprovação de que você também, a capacidade, regularidade fiscal, entra também a certidão negativa de débitos trabalhistas, né? Empresa que tem débito trabalhista não pode participar de licitação, a CNDT. Temos depois a documentação própria da qualificação técnica, que seria os atestados de capacidade técnica, comprovação de que detém instrumental ou pessoal adequado e disponível para executar o contrato. E, por fim, a capacidade econômico-financeira, por meio de balanços, por meio de demonstrações de resultado, de exercício, enfim. Juntando todo esse conjunto de documentos, capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, qualquer pessoa pode participar de licitação. Mas eu vou dar aqui um bizu, uma dica para os microempreendedores individuais. E também para as microempresas e empresas de pequeno porte. No que pese a legislação específica dos MEIs, das MEs e das EPPs, não exigir que elas elaborem balanço patrimonial ao final do exercício, para participar de licitação, todas elas terão que demonstrar apresentar balanço patrimonial. Então, apesar, isso criou na cabeça do microempreendedor, ou do microempresário, ou do empresário de pequeno porte, que pelo fato dele não precisar fazer balanço ao final do exercício, que ele não estaria obrigado a apresentar na licitação. A jurisprudência hoje sedimentada do Tribunal de Contas da União é de que, no que pese eles estarem dispensados legalmente, mas para licitar eles terão que elaborar balanço. Olha aí. Já é uma dica aí para... Essa é uma dica valiosa. Para quem está querendo concorrer ou quem vai concorrer brevemente, aí já se preparar. Já preparar o balanço. Então, o básico é esse aí para quem está se preparando. De documentação, sim. Mas a lei tem um dispositivo que fala de comprovação de cumprimento de exigências previstas em lei especial. Eu vou dar aqui um exemplo. Segurança privada. Segurança privada, a Lei 7.102 de 83, ela até já foi agora revogada por uma lei mais recente, ela prevê que as empresas tenham, por exemplo, registro da Polícia Federal. Então você terá que apresentar esse registro, além da documentação que eu já elenquei. Ela pede também o certificado de armas. Enfim, a depender do seu segmento, se tiver uma norma específica, nutricionista, por exemplo, alimentação industrial, tem lá algumas exigências como boas práticas para a fabricação de alimentos, enfim, da área de publicidade e propaganda, apresentação das normas de obediência à norma da SEMP, ou do SINAPRO, enfim, então cada área vai ter sua especificação para concorrer. Entendi. Algumas condições Agora a gente teve essas mudanças aí, e com a chegada em 2021 chegou a lei 14.133. Teve muitas mudanças que hoje deixa a dúvida não só para quem concorre, mas também para os profissionais. Você, como especialista, e consultor e professor, o que é que teve de grande mudança nesse momento com a 14.133? Olha, eu vou fazer duas colocações aqui. Uma, eu vou parafrasear a minha professora Maria Silva Zanella de Pietro. Ela disse que a Lei 14.133 é muito pior que a Lei 8.666, aquela lei demoníaca, né? Que o 666 é o número da besta. Acredite, a Lei 14.133 ela é muito mais complexa e muito pior do que a lei anterior, a lei já revogada. Porque ela disse que é mais fácil você se preparar para uma guerra do que para uma licitação a partir da Lei 14.133. E isso vale muito mais para a própria administração, que foi criado um sem número de formalidades, como estudo técnico preliminar, como a elaboração de termo de referência, documento de formalização de demanda, inventou uma burocracia. Ao invés de desburocratizar, burocratizou mais. Mas eu vou lhe surpreender, a Lei 14.133 não inovou em nada. Ela só aglutinou a Lei 8.666 e um sem número de regulamentos paralelos às licitações, a norma de licitação, aglutinou tudo num texto só. Criou poucas coisas, ela extinguiu duas modalidades, o convite
e a tomada de preço. Carta convite, não pode mais. Carta convite, não pode mais nem tomada de preço. Criou o diálogo competitivo, criou mais um sem número de princípios que não precisavam estar elencados na lei, porque para o princípio ser cumprido não precisa estar previsto em lei, precisa ser positivado. Mas de rigor técnico não acrescentou nada, só burocratizou mais. Então eu posso lhe dizer que a Lei 14.133 não é tão inovadora quanto se possa imaginar. Ela repete alguns erros da Lei 8.666. Ela apenas deslocou algumas hipóteses que era de inexigibilidade, que ela tornou de dispensa de licitação, outras que era de dispensa, tornou licitação inexigível. Vou citar um exemplo. Pela lei anterior, a 8.666, locação de imóvel era motivo de dispensa de licitação. Agora se tornou licitação inexigível. A inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade de competição. Quando a competição é impossível. Imagine a elaboração de um parecer jurídico. Como é que você vai comparar objetivamente o parecer de um jurista A do jurista B? Não tem como você fazer uma aferição objetiva. Então, neste caso, a licitação é inexigível. Enfim, tirando essas pequenas alterações, a rigor, o que a Lei 14.133 fez foi aglutinar o que tinha na Lei 8.666 e na jurisprudência sedimentada do TCU. Só criou mais confusão, né? Que eu vejo criou que mais confusão. Pregoeiro, setor administrativo das prefeituras, as empresas, cada vez mais está tendo confusão aí para entender o que é que teve de... O grande problema é que os pregoeiros, e aí me desculpe, eu não quero ser ofensivo, eles não estão preparados para essas mudanças da legislação. Sim. As prefeituras do interior do estado, principalmente, não preparam adequadamente os seus pregoeiros. O estado da Bahia, ou o estado de São Paulo, eu já não digo porque eu fui servidor público durante mais de uma década aqui do governo do estado da Bahia, e se tem uma coisa que eu não pude reclamar era de formação profissional. Eles investem nisso. Mas as pequenas prefeituras do interior indicam como pregoeiro parentes ou pessoas conhecidas, ou pior, como punição, porque pode acreditar, ninguém quer ser pregoeiro. Primeiro que a responsabilidade é grande. É um pepino. Você corre o risco de receber multas do Tribunal de Contas, risco de ser preso, se não agir de acordo com a legislação, mas é um encargo a mais, porque ninguém tem um cargo específico de analista de licitação. Eu vi até agora, numa prefeitura aqui da região metropolitana de Salvador, salvo engano, Pojuca, que fez um concurso para analista de licitação. Quer dizer, a gente já percebe que algumas administrações públicas estão preocupadas em ter profissional. Porque o artigo 7º da Lei 14.133 diz que para ser pregoeiro você tem que ter qualificação profissional para tanto. Mas você vê que é indicado como pregoeiro alguém que não tem nem formação jurídica. Era de outra área, pegou ali, área qualquer, deu um ensinamento básico. Pode acreditar, muitas vezes o cara é colocado para ser pregoeiro ou comissão de licitação como uma punição. Pode acreditar nisso. Então as pessoas recebem isso como um encargo a mais. Sim. E eu estou fazendo agora um curso de pós-graduação, porque depois de tanto tempo a gente descobre que a gente não sabe tanto assim. E eu estou fazendo uma pós-graduação em licitações e contratos. Começou agora em fevereiro, vai até fevereiro do ano que vem. E do universo de colegas, eu acho que da área jurídica a gente conta nos dedos da mão. 80% ou mais são de profissionais de outras áreas que estão com o encargo de conduzir licitação nos respectivos municípios e que estão buscando conhecer um pouco mais desse segmento. Então eu acho que a coisa vai ficar mais tranquila daqui a alguns anos. Por hora é muita confusão porque nós temos profissionais mal formados trabalhando com licitação no âmbito da administração pública. E na iniciativa privada, as pessoas imaginam que o jeitinho brasileiro, ou a amizade, ou o lobby, vai resolver os problemas. E licitação, isso não é uma verdade. Verdade, é bem burocrático. A gente participa, a gente sabe que é difícil entender e é difícil concorrer. Ainda está burocratizado e realmente precisa de pessoas como você aí para poder ajudar as empresas, para poder ter mais eficiência e potencial de vitória ali, porque
não é qualquer uma que consegue realmente ter vitória se não tiver preparo, né? Se não tiver preparo. Porque às vezes o cara tem uma empresa bem preparada, mas não vai para a licitação bem preparada. Mas o que é mais importante, e o que eu chamo a atenção para quem vai participar da licitação, que o importante não é só ganhar a licitação, o problema vem depois, é executar o contrato. Uhum. Porque ganhar a licitação parece até simples. Muitas vezes é uma roleta russa. A empresa entra, tem uma boa proposta, tem uma proposta financeira bem ajustada, ganha a licitação, mas na hora de executar o contrato, ela não tem expertise, não tem experiência suficiente. Não tem desempenho. Para fazer um bom desempenho. E como é que funciona? A pessoa ganhou a licitação. Vamos lá, a empresa ganhou a licitação. O órgão público não está satisfeito. Existe uma forma de legal, na verdade, já de tirar essa empresa, ou ele tem que cumprir o contrato? Ele tem distrato? Existe esse distrato? Veja, a administração pública ela tem a prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato, inclusive sem culpa do contratado, desde que haja interesse público. Mas havendo culpa do contratado por execução irregular ou por inexecução, a administração pode rescindir o contrato, inclusive aplicar penalidades. Entendi. A administração não é obrigada a suportar a má execução de um contrato. E o que a gente percebe muitas vezes é que quem entra mergulhando muito no preço, o pregão eletrônico, ele veio a ser uma faca de dois gumes. A administração realmente consegue atingir uma economia em escala muito grande, porque participam empresas do Brasil inteiro. Mas também muito aventureiro, ou empresas que não têm experiência suficiente em executar contratos para a administração pública, participam de licitação com preço muito baixo e durante a execução do contrato não conseguem cumprir com suas obrigações e aí causa um duplo prejuízo para o particular, porque vai ser punido, e para a administração, que terá contratos ou prestações mal adimplidas, ou prazos não cumpridos, ou obras mal executadas. A gente vê muita gente aí reclamando do asfalto que é chiclete, que quando chove, mas é porque a empresa que ganha com preço muito baixo, não tem como e ela vai ter que executar de acordo com qualidade é difícil se executar. Qualidade. Hoje a maior briga é preço, né? Preço. Não, agora aumentou com essa questão do eletrônico? Você acha que foi potencializou? O critério principal de aferição das licitações é o menor preço. Isso é que é o maior equívoco da Lei 14.133. Na verdade, ela fala melhor preço. Melhor preço não é necessariamente o menor preço. Mas essa visão canhestra de que melhor preço é menor preço é do administrador, porque isso veio como herança da legislação antiga. Só para você ter uma ideia, a Lei 10.520 de 2002, que era a lei do pregão, que também foi extinta pela 14.133, ela dizia que o único critério de julgamento no pregão era o menor preço. O menor preço e o número absoluto. Isso é um absurdo, eu acho isso, eu discordo com esse... Hoje a Lei 14.133 fala em melhor preço. Mas essa herança de acreditar que o melhor preço é necessariamente o menor preço ainda reside na cabeça do administrador. Porque às vezes o cara que está ali, a empresa está do outro lado, não quer nem ganhar, ele quer sacanear com o adversário. Isso existe também. Tem muito isso. O cara vai lá e mergulha o preço para que o outro não ganhe, e depois tenta resolver, embola, sai. Acredita que com um aditivo contratual vai conseguir melhor preço. Isso é lenda urbana. Atrapalha todo mundo. Isso é lenda urbana. Eu tenho um caso emblemático numa licitação de lavagem de lavanderia industrial no Hospital do Exército, aqui em Salvador, ali em Brotas. Eu era advogado de uma empresa, de uma lavanderia dessas, e uma empresa de São Paulo queria entrar aqui no mercado, entrou com um preço tal que eu não lembro, mas em números absolutos, mas acho que o preço mensal estimado era de R$200 mil, o cara ganhou com R$60 mil para executar o contrato. Sem lavar. Ou seja... Tem um aqui já reclamando, tem um colaborador aqui que estava no dia, e já está ali falando, eu não estava com minha roupa lavada, foi assim, Bruno? Então, veja, uma empresa quis porque quis ganhar a licitação de qualquer jeito, com um preço vil. Lá embaixo. Depois ela não conseguiu executar o contrato, foi punida, mas o hospital ficou sem a lavanderia e teve que contratar por emergência outra empresa pagando valor muito mais alto. Então o administrador público também deve ter essa preocupação de que
o menor preço em número absoluto não é o critério que deva nortear o julgamento das licitações. Ele deve sim medir comercialmente aquele que seria o menor preço. Vamos dar aqui um exemplo. O que é que custa mais barato? Um caderno de R$1,50 com 100 folhas ou um caderno de R$1 com 50 folhas? Bom, em número absoluto, um caderno de 50 folhas por R$1 é mais barato. Mas a gente sabe que comercialmente falando, um caderno de R$1,50 para 150 folhas é muito mais barato que o outro. Então a administração ainda também está precisando se acomodar com esse critério de julgamento melhor preço. Pois é. Você falou de um fato. Saiu a carta convite, mas a gente tem uma modalidade que é a inex, né? Inexigibilidade. Não, inexigibilidade e dispensa não são procedimentos licitatórios. Seria uma não licitação. Pronto. Vamos falar sobre isso? Como é que funciona? O cara que não precisa concorrer, que se encaixa nessa... É inex que fala? Não deixa de ser um processo de licitação, um processo administrativo. Ao contrário do que se possa imaginar, talvez seja mais complexo que a licitação. Porque, acredite, o Tribunal de Contas, ela pinça todos os processos de inexigibilidade e de dispensa e fiscaliza página por página, porque é uma porta aberta à fraude. Entendi. A dispensa de licitação são hipóteses legais em que o administrador entendeu que, com quanto fosse possível a licitação, não seria razoável fazê-la. Talvez porque você gastasse mais para fazer a licitação do que para contratar. Exemplo, licitação de menor preço, licitação de pequenas compras. Você vai comprar para a prefeitura 50 pacotes de café, 50 quilos de café. É mais barato você fazer a dispensa de licitação do que fazer um procedimento para comprar fazer uma pequena compra. Então, a licitação dispensada ou dispensável são as licitações em que o legislador disse que, naquelas hipóteses, não seria ilegal deixar de fazer a licitação. Mas se o administrador quiser fazer, pode. Entendi. Agora tem um valor específico para essa dispensa? Tem esse valor. Esse valor hoje ele varia porque ele é corrigido. Originalmente, no texto da Lei 14.133, seria 50 mil para serviços, 100 mil para obras. Mas esse 50 mil já deve estar por volta de uns 60 mil, porque vem correção monetária mês a mês. Então, a lei de 2021, nós estamos em 2025. Então, esse valor hoje deve estar por volta aí de quase 60 mil para serviço e pouco mais, e muito mais de 100 mil para obra de engenharia civil. Mas essas são apenas duas hipóteses. Tem outras hipóteses de dispensa, como a contratação de hortifruti granjeiro para as Forças Armadas, a compra de combustível ou energia elétrica ou água encanada, porque são muitas das vezes produtos ou serviços são prestados pela própria administração pública. Então, nessas hipóteses, a lei prevê. A Lei 8.666 era no artigo 24, ela tinha quase 50 hipóteses de licitação dispensada. A Lei 14.133 reduziu substancialmente, mas manteve boa parte dessas hipóteses. A gente chama de 4 categorias para a licitação dispensável. Seria em razão do valor, em razão da pessoa, em razão do objeto e em razão do próprio serviço que vai ser executado. A inexigibilidade, ao contrário da dispensa, não importa o valor, mas sim a inviabilidade de competição. É quando não é aferível a competição entre dois ou mais licitantes. A elaboração de um parecer jurídico. Não tem como você fazer comparação. Contratação de um artista. Quem é melhor, Caetano Veloso ou Gilberto Gil? Qual é o parâmetro objetivo que você possa colocar para aferir quem tem, seria pela tonalidade da voz, seria pelo conjunto da obra? Então, tem situações em que você não tem uma forma objetiva de descobrir qual é a melhor oferta, qual é a melhor proposta. Nessas situações, a licitação é inexigível. Vamos dar aqui um exemplo. Um município só tem um posto de gasolina. Você vai licitar para quê? Se só aquele posto pode fornecer combustível. Sim. Eu tive um caso do município, se não me engano, de Uauá. Há muito tempo atrás, ainda sob a égide da Lei 8.666, só tinha
um único posto de gasolina. Não me lembro se o município era Uauá, mas era um município com 4 letras. Só tinha um posto de gasolina. E a prefeitura, querendo dar amplitude da competição, convocou da licitação postos de municípios mais distantes. Um deles se situava a 25 quilômetros do município. E foi essa empresa que ganhou para fornecer combustível. O Tribunal de Contas aplicou multa ao gestor público por entender que era lesivo ao erário você ter que sair com o seu veículo do município, andar 25 quilômetros para abastecer e voltar mais 25 quilômetros, podendo comprar naquele posto, ainda que o preço fosse um pouco mais alto. Então, a inexigibilidade sempre ocorrerá quando a competição for inviável. Entendi. Então, empresas aí que têm produtos ou serviços que não tenha concorrente perfeito, logo visível ali, ele pode entrar... Patenteado. Pronto, um produto patenteado. Se o produto só você fabrica, só você produz, só você vende, a licitação é inexigível. Inexigível. Então, tem empresas aí que tem como nem concorrer, já entra direto, isso é muito importante para ter conhecimento, porque na verdade você vai estar ali, de certa forma, tendo uma vantagem competitiva, né? Eu lembro de um caso aqui na SERB. Uma determinada empresa que fabrica material hidráulico criou um tanque específico para o sertão e patenteou. Na licitação, a SERB quis fazer uma licitação e eu, como advogado dessa empresa, entrei com mandado de segurança para travar a licitação, já que a competição seria impossível, porque quem fabricasse e fornecesse estaria violando o direito autoral, direito patente, né? Então a empresa, ela ou era contratada na mão dela, ninguém contratava aquele serviço, aquele objeto. Teve um outro também do carnaval, que foi aqueles blimps, lembra aquelas bolas? Sim, as bolas grandes. Aquelas bolas enormes? Essa foi muito engraçado. Eu me lembro que na véspera do carnaval, um cara que criou aquela ideia magistral daquela bola, uma rede de supermercados aqui, famosa à época, né? Que tinha até restaurantes, ela contratou junto aquelas bolas para fazer propaganda. E o cara então me disse assim, olha, no carnaval a gente vai precisar entrar com um mandado de segurança para que a administração pública não permita, não admita que aquela seja utilizada nos blocos de carnaval, o blimp, porque essa é uma criação minha. Uma coisa assim, né, muito simples, mas era patenteado. E a gente obteve êxito com isso. Patente de Salvador? Patente aqui em Salvador. Não, eu acho que hoje já quebraram a patente, eu não sei exatamente como ficou. Mas eu lembro que eu tive que buscar o oficial de justiça lá em Arembepe. O bichinho, coitado, era carnaval, estava de sunga na beira da piscina. Tirou o cara do carnaval para poder cumprir a liminar. Pois é, agora tem essas peculiaridades que você falou, e a gente tem essa briga por preço, mas quando a gente se trata da nossa área de publicidade, já muda um pouco, porque entra a parte técnica. E eu quero falar um pouco também sobre nossa área, que a gente vem com a 14133, que deu essa mudança, mas a publicidade ainda tem a 12232, de 2010, que é vigente. Sim. E que tem suas peculiaridades. Com a 14133, teve alguma mudança para 12232? Como é que funciona essa... Olha, a lei 12232 de 2010 é uma herança do mensalão. Você sabe disso, que naquela época do mensalão nós tivemos algumas empresas de publicidade sendo utilizadas como... Eu lembro que Duda Mendonça que teve foi o pai dessa lei praticamente. Aí, né? Então a lei 12232 veio tentar moralizar um pouco a contratação de empresas de publicidade que estavam sendo mal utilizadas pela administração pública para fins moralmente reprováveis. Que antes era inexigível. Não, é porque... Mas antes desse processo, as agências contratavam diretas. Olha, a Lei 8666 tinha um dispositivo no artigo 25, parágrafo 3º, salvo engano, que dizia que a inexigibilidade de licitação não poderia ser utilizada para a contratação de publicidade e propaganda. Então nunca pôde ser por inexigibilidade. Sempre teve que ser por concorrência, porque como ela tem um cunho intelectual bastante significativo, as licitações que têm essa característica
necessariamente tem que ser concorrente do tipo técnica e preço ou melhor técnica. Então nunca pode ser por inexigibilidade. Entendi. Não, a Lei 12.232 veio regulamentar essa atividade porque estava sendo, digamos assim, mal utilizada as contratações de publicidade e propaganda para desvio de recursos públicos. Por isso que eu disse que a Lei 12.232 é uma herança do mensalão. A Lei 12.232 ela continua vigorando em sintonia com a 14.133. Elas formam um conjunto de normas em que uma imbrincada com a outra é utilizada pela administração para realizar o procedimento licitatório de agência de propaganda. Por essa razão que muita administração tem feito licitação presencial, porém gravada, nas concorrências públicas, como agora a SECOM está fazendo aqui no estado da Bahia, nesse mês de maio, salvo engano, teve, ou foi início de junho, nós tivemos a primeira sessão de uma licitação pública para a contratação de publicidade e propaganda, salvo engano, com uma verba de 200 milhões para contratar 4 empresas. A licitação está sendo realizada na modalidade presencial, porém as sessões estão sendo gravadas, mas isso é herança da Lei 12.232, que pela Lei 14.133, as licitações têm que ser necessariamente pelo meio digital. Entendi. Virtual. Mas como tem algumas peculiaridades do processo aí de técnica que do nosso meio, ainda tem mais facilidade talvez pela presencial. Como você vai fazer a novo. apresentação da proposta apócrifa e aquelas peças corporificadas, a apresentação daquilo de maneira digital? Não tem como. Ainda não está fácil, né? Ainda não está fácil. Mas eles vão encontrar uma forma de parametrar. Mas isso você sabe que é uma dúvida eu acredito, de muita gente, né? Eu acho que como teve essas mudanças da legislação, a publicidade eu acho que deve ser um dos trâmites mais chatos, mais complexos que tem do processo licitatório. Até porque a Lei 14.232, a Lei 12.232, ela prevê 4 sessões. Enquanto que numa licitação, normalmente uma sessão só você... Já acaba. Acaba com tudo. Aí é meses, provavelmente 2, 3 meses, né? Eu quando estava coordenando o processo de licitação na Superintendência de Fomento ao Turismo aqui do estado da Bahia, eu tive a oportunidade de ser presidente da comissão de licitação e ela durou mais de um ano. E... Por quê? Desse tanto tempo? É o trâmite. Mas aí, recurso, subcomissão, julgamento. Só para você formatar o edital, só para você formalizar a parte interna da licitação, aquela que ninguém nem conhece, demora aí 6 meses, 7 meses. Sim. Nesse vai e vem que a gente chama de carimba aqui, carimba ali, sobe, desce, autorização da SECOM. Só a parte interna, aquela parte ainda que a ponta do iceberg, que ninguém vê a parte escondida do iceberg, dura pelo menos 7 meses. Depois que você publica o edital, dura mais uns 5. Pois é, se não tiver conhecimento, demora mais ainda, né? Se o sim. pregoeiro tiver dúvidas ali, dificuldade, com certeza deve dificultar mais ainda. Muito. Agora, esse processo de licitatório para a área publicidade tem um trâmite de 5 invólucros, tem todo um... tem um procedimento diferente e que conta, como você falou, técnica e preço. Agora, é a única... Ou melhor técnica. É a única que tem isso ou tem alguma outra área também que tenha... Não, toda vez que o objeto tiver um cunho intelectual significativo, a licitação tem que ser melhor técnica e preço, não apenas publicidade e propaganda. Vamos dar um exemplo, a criação de um software, né, de uma solução de TI que seja eminentemente intelectual, a licitação vai ser por técnica e preço. Entendi. A licitação só é por menor preço quando a gente chama de objeto de prateleira, aquilo que você tem no mercado com uma certa uniformização e que você pode cotejar apenas o preço. Toda vez que você deve cotejar algo que seja um critério eminentemente técnico, a licitação não pode ser por menor Talvez preço. mais os produtos em si, né, do que serviços. A maior parte vezes, a maioria das vezes é serviço. É? Interessante. Eu achei que era mais questão de produtos do que não serviço. Produto normalmente é menor preço. Não, então, aí você falando, preço, menor preço, geralmente produto. Produto. Se tiver serviço, então, assim, você vai comprar um antivírus, você vai comprar um firewall, isso. Mas se você vai produzir um software de gestão governamental,
esse software vai ser licitação na modalidade técnica e preço sobre ela técnica. Uhum. Mas se você vai contratar, por exemplo, impressão corporativa, você vai alocar impressoras e a licitação aí é menor preço. Entendi. Você lembra de algum caso de licitação que você lembra assim emblemático? Falar, essa daqui me deu trabalho e rendeu muitas histórias. Tem algum caso assim interessante que você lembra? Eu como advogado de empresa ou enquanto Os dois. gestor público? Eu acho que você deve ter dos dois lados aí. Rapaz, eu vou contar para você uma que é emblemática, mas assim, uma que deu trabalho foi uma licitação para manutenção de ar-condicionado na prefeitura de Lauro de Freitas, cujo município eu fui subprocurador-geral alguns anos atrás. Havia uma empresa que prestava serviço, mas ela tinha dificuldade por conta de problemas creditícios de adquirir peças para a substituição dos equipamentos, as peças quebradas dos equipamentos de ar-condicionado. E a minha pregoeira, eu estava como procurador-geral, criou uma solução milagrosa. Nós vamos colocar aqui uma exigência de que para a empresa participar, ela tem que apresentar certidão negativa de protesto de título. O edital veio, parecia que estava solucionado. Se você tem título protestado, não consegue. Você não pode participar. Quando o edital veio parar na minha mão, eu li e disse, mas eu preciso que você retire essa exigência. Ela disse, por quê? Eu disse, porque ela não tem previsão legal. Mas se, eu também não achei lei que proíba. Eu disse, mas para a administração, o princípio da legalidade é diferente para a iniciativa privada. Para nós, o princípio da legalidade, eu posso fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que lei não proibir. Mas para a administração, o princípio da legalidade, eu só posso fazer aquilo que lei autorizar. Tem na lei algum dispositivo que preveja essa certidão? Não. Então ela está proibida. E aí? E aí a dificuldade era como equacionar que aventureiro não participasse da licitação para poder fornecer as peças sem ter como comprovar que ela tinha crédito na praça. Foi complicado, parece simples, mas foi muito complicado para a gente fazer isso. Como advogado, eu tive um caso aqui na Embasa. Foi na Embasa que o presidente da comissão mandou chamar a polícia militar e a segurança para me levar preso. Por quê? Porque confusão pesada essa. A confusão foi muito engraçado. Eu, inclusive, tinha pedido até assistência da OAB. Sim. E me perdoe fazer essa referência aqui ao meu órgão de profissional que não me ajudou. Eu lembro que era uma empresa, era uma licitação de engenharia civil. E eu cheguei... O cara me ligou, eu estava dando aula na faculdade, eu dava aula em Lauro de Freitas, e eu disse, olha, eu vou conseguir chegar aí além do horário. Tá certo? Tá. Eu entrei na licitação, me apresentei, estava de paletó e gravata, todo mundo viu, aqui na lapela o símbolo do direito, e comecei a fazer aquelas colocações que advogado gosta, né? A gente tem a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, permite que o advogado fale durante 15 minutos em qualquer lugar. É direito garantido. E o artigo 133 da Constituição diz que nós somos essenciais à administração da justiça. Então o advogado pode se dar o luxo de dizer que a gente é um ser, entre aspas, especial. A gente pode... Tem prerrogativas aí para... Então eu cheguei lá e disse, olha, eu quero falar isso. Aí o empresário lá levantou e disse assim, ele tem procuração para falar? E eu disse, olha, o advogado não precisa de procuração para falar, especialmente numa sessão pública. Até porque eu posso pedir um prazo para a juntada. Aí o presidente da comissão disse, o senhor não pode falar mesmo não, que o senhor deveria ter falado qualquer coisa 5 dias antes da licitação. Ou seja, ele confundia aquelas minhas colocações com impugnação ao edital. Sim. E eu disse, eu não me lembro porque eu falei alguma coisa, e ele caçou a palavra e eu continuei falando, e ele disse que ia chamar a polícia. Ele disse, eu só saio daqui preso e enrolado na bandeira do banco, na bandeira do Brasil. E isso aconteceu mesmo. Saiu enrolado na bandeira do Brasil e preso? Não, preso não, mas ele mandou me tirar da sessão. E aí depois eu pedi ao OAB que fizesse um desagravo. A OAB nunca respondeu.
Você é firme nas colocações, não, nesses embates? Já criei muita confusão em licitação. Advogado tem que ter essa firmeza, né? Não, a gente não tem o medo de ser antipático. O advogado não pode ter medo de ser antipático. Porque assim, a gente tem que ser educado, a gente tem que ser urbano, ordeiro, mas não precisa ser cordeiro, eu não preciso ser vaca de presépio. E se tem uma coisa que eu lhe garanto é que eu gosto de uma boa briga, viu? Eu brigo. Você é daqueles que dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Então, quem me contratar sabe que tem um cara para um guerreiro. Eu vou com linha de frente, vai brigar por tudo. Não, porque licitação, tem muita gente, muito advogado que participa dos procedimentos sem entender nada do que está falando. Teve um caso agora também de esses talvez sejam os que mais causam confusão, não? Não, e a gente, porque não tem conhecimento. Mas esses terminam cativando a simpatia dos pregoeiros, da comissão, e a gente que é mais combativo, a antipatia. Porque ninguém gosta de quem é combativo, ninguém gosta de quem briga. Eu vou contar um caso agora recente aqui mesmo. Teve uma licitação aqui na Embasa de publicidade. E o edital da Embasa, ele é regido pela lei 13.303, que é a lei das estatais. Então, ele não aplica a lei 14.133. Não sei se você sabia dessa particularidade. A lei 14.133 não se aplica erga omnes, ou seja, para todo mundo. Estatais não entram. As estatais têm uma lei específica, que é a lei 13.303, que a lei diz que elas têm regulamento próprio. Então, a Petrobras tem regulamento próprio, a Embasa tem regulamento próprio. Imagine, cada uma faz a sua própria lei. E nesta licitação, eles exigiam lá, por exemplo, que apresentasse na parte lá de capacidade, na proposta técnica, você tem os relatos, tem a ideia criativa e tem também um determinado momento em que você faz a comprovação da sua expertise. Então ele pedia apresentação de atestado de capacidade técnica expedido por uma pessoa jurídica de direito privado que não fosse prestadora de serviço público. Aí alguém apresentou de uma faculdade privada. Uma faculdade privada é prestadora de serviço público na área de educação. Então aquele atestado para mim não valia. Pedia também que fosse de órgão público, o cara apresentou do EMOBA. EMOBA não é órgão, EMOBA é fundação. Para quem é leigo, faz confusão, porque é da administração. Órgão é centro de competência sem personalidade jurídica. Órgão é polícia militar, é polícia federal. Uma fundação, ela não é órgão, ela é uma entidade com personalidade jurídica própria. Então eu tentei, até por ser professor da disciplina Direito Administrativo, dizer que aquele cabedal de experiência não poderia ter a pontuação. Eu fui vaiado. Porque talvez quisessem dizer que eu era mais realista que o rei. Então, às vezes, quando você quer ser muito combativo, você termina comprando uma briga que nem sempre é bom, saudável. Isso é interessante, que essas licitações têm muitas brigas. Eu vejo que o pessoal entra ali com sangue no olho e às vezes tem muita confusão, mas a maioria que procura confusão, às vezes quem está ali não tem conhecimento, e quando vê alguém com conhecimento, geralmente dá uma... Mas a licitação mais louca, que eu participei nos últimos tempos, não tem nenhum ano. Eu vou preservar o nome da empresa, porque não estou autorizado a dizer, mas foi aqui numa entidade terceiro setor, na FIEB, em que a nossa presidente da comissão, a cada recurso, ela abria prazo para novo recurso. Nós tivemos 7 recursos, um atrás do outro. Recurso do recurso do recurso. A licitação não acabou nunca. Eu não sei como é que terminou aquilo. Mas eu nunca vi numa licitação ter tanto recurso da fase de julgamento da proposta técnica. A empresa A, e o que é pior, a empresa A recorria da empresa B. Aí ela não alterava só a decisão da empresa B, ela alterava a decisão de todo mundo. Aí quem estava não estava envolvido na discussão jurídica abriu oportunidade de novo recurso. E com isso a licitação perdurou aí, eu não sei por quanto tempo. Nossa, imagino que tem licitação que já é demorada, imagina. Eu nunca vi tanto recurso numa licitação só, mas essa foi... Agora vem cá, sobre direitos autorais aí nessa propriedade intelectual das campanhas criadas para o poder público, somente das agências, como é que funciona? Tem alguma legislação específica para os direitos autorais?
nesses casos? Tem uma lei específica, eu não lembro agora, é 9.600, eu tenho aqui, eu anotei aqui. Mas essa 9.600 alguma coisa, tem uma legislação, mas o edital precisa prever. Ele tem que estar no edital quando tem esse... Eu até trouxe como um caso emblemático um jingle que foi criado numa prefeitura de interior, que ganhou a simpatia popular, e o jingle foi apropriado pelo município para, inclusive, campanhas políticas. E a empresa questionou que depois. criou, ganhou na justiça, porque ela não tinha transferido direito autoral. Nos editais que eu elaborei enquanto era gestor público, enquanto eu estive como membro, como servidor público, eu sempre colocava lá a transferência de direitos autorais das peças que foram criadas para evitar esse tipo de problema. Entidade. Então, Mas quem participou ali já dava direito... Não, já sabia que ia ceder os direitos autorais. Entendi. Mas existe... Que deve ter muita cidade com problema com isso, não. Pega, às vezes, a campanha que foi criada ou uma peça... E depois... Reaproveita, repristina e vai. Ou até a agência concorrente, né? Às vezes pega ali a ideia, já acha legal. Você sabia que já teve um caso de uma empresa que numa mesma licitação, plagiou a de outra empresa? Mas como? Rapaz, mas aconteceu. Eu pensei, eu passei esse mês de junho envolvido com as licitações do São João, né? Porque quando eu saí do governo do estado, eu saí, graças a Deus, com a expertise de licitação para eventos. Sim. E fui contratado por grupos de empresas para fazer as licitações dessas empresas nos municípios do São João, que fizeram o São João aqui na Bahia. Então eu fiquei muito assoberbado, mas ainda assim eu fiquei pensando pelo menos 15 causos de licitações de publicidade para a gente discutir aqui e rir um pouco. Mas teve um caso aqui de uma empresa, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que não foi aqui na Bahia, não. Um interessante para a gente falar com a nossa audiência. Deixa eu ver aqui qual foi. Você deve ter diversas. Essa foi muito engraçada, qual foi o caso aqui de uma empresa. Eu trouxe com dados e tudo. Quer ver, essa aqui foi... Deve ter tido muito trabalho nesse momento aí agora de São João, hein? Porque tive muito trabalho. Banda dá trabalho para... Eu acho que banda só não, os eventos dão muito trabalho para as prefeituras. E nesse momento aí, sua área é muito importante para dar segurança a eles. A banda até que dá menos trabalho, o problema é montar a estrutura mesmo de tudo. A licitação que eu fiz foi para a montagem de toda a estrutura de palco, som, banheiro químico, camarote. Teve nenhuma banda que faltou, não? Faltou e aí teve que entrar na justiça depois para... Eu tive um caso desse aqui quando eu estava no governo do estado, que quem faltou foi o Wesley Safadão, porque teve um problema na coluna. Sim, eu lembro. Ele botou outros cantores para poder fazer a apresentação. Não, a gente teve que... Eu não me lembro como ficou. A gente colocou alguém na grade, mas ele teve que devolver o dinheiro, porque você sabe que artista só sobe no palco recebendo pelo menos 50%. Eu já vi ao contrário, já vi banda que não recebeu e que não tocou. Aqui, isso acontece muito também. O órgão federal do Ministério da Saúde de Brasília optou por um concurso de ideias, uma licitação muito comum para serviços criativos, para definir uma agência de grande campanha nacional. Uma agência de renome apresentou uma proposta extremamente criativa e muito bem elaborada. Para surpresa, uma empresa menor ofereceu a mesma proposta, apenas com mudanças na tipografia. E até hoje a gente se pergunta como é que ela descobriu, como é que vazou. Como é que vazou? Porque... Será que não foi algum funcionário que estava lá dentro? Rapaz, no final das contas, a Polícia Federal descobriu aqui, a agência menor foi desclassificada sumariamente por descumprimento das regras da originalidade. A agência original venceu o concurso e investigações internas, inclusive da Polícia Federal, foram abertas para apurar possível vazamento. Um servidor público que era amigo daquele pequeno empresário vazou a proposta. O cara não teve pelo menos a seriedade, sei lá, de mudar alguma coisa. Ele copiou. Deu um copia e cola. Copia e cola a licitação. Aí a gente viralizou, porque eram duas propostas exatamente iguais. Obviamente que a empresa menor foi punida, né, por plágio, e o servidor certamente que cumpriu a sua pena aí, deve ter sido punido criminalmente por conta de vazamento. Tem muitos casos de cancelamento de licitação, quando dá um problema assim
em um caso que não como esse, que aí já é Olha o que eu tenho visto. concorrentes. Mas sim de erro de edital, erro do trâmite de licitação. Atualmente, com as licitações digitais, nós temos tido problema mesmo com metadados dos arquivos em PDF. Porque as pessoas não percebem, quando você faz um arquivo no Word ou no PDF, fica gravado quem foi o autor do arquivo. Sim. E como a licitação, pela Lei 12232 de 2010, pede que seja anônima, a via não identificada, sim, o arquivo contém quem foi que fez. Então, vejo agora, pelo menos, eu conheço aí uns 40 casos no Brasil de licitações que tiveram propostas desclassificadas porque o autor da proposta não observou, não fez a sanitização dos metadados dos arquivos em PDF ou no Word para evitar a identificação das propostas. Mais no eletrônico do que no presencial. No presencial é mais difícil, porque o arquivo... Mas já vi empresa que pede que não perfure, ela perfura, pede que use uma gramatura, usa diferente, pede que você não faça um recorte, ela faz. Agora, nesses casos de gramatura, mesmo assim, desclassifica? Desclassifica. Os detalhes, então, da licitação é importante. Então, desclassifica. Tem que observar tudo antes aí de realmente buscar concorrer para não entrar aí. A lei, assim, agora, o que eu vou ser sincero, eu não sei como garantir que uma subcomissão tenha realmente total isenção para não saber qual é a proposta de uma empresa. Não é que eu desconfie, que eu seja a palmatória do mundo que desconfie das pessoas, mas o que me garante que eu não combinei com alguém da subcomissão para dizer que a minha proposta teria determinado assunto, ou seria, enfim. Mas a gente tem que confiar na honestidade das pessoas, né? Porque todos são inocentes até que prove o contrário. Mas eu vejo que tem muita licitação que a gente percebe com recursos, que a gente discute a proposta, a ideia criativa, discute, e que a comissão se mantém resistente e manter a decisão. Eu vejo isso em inúmeras difícil, né? Até para combater, não tem como provar, é difícil combater. Então fica um negócio meio complicado. Acreditar que a subcomissão não tem conhecimento de quais são as propostas que ela está analisando... Tem isonomia ali, é difícil. Acreditar... Bom, eu não tenho elementos para dizer que isso... Eu só digo que é possível, Quem sabe que entre o céu e a terra existem muitas coisas que a gente não faz. Não tem conhecimento. Mas vamos lá. Então, a gente passou aqui uma pincelada basicamente em tudo de licitação. Já entregamos o filé para quem está aí na audiência, ter ali já pelo menos o básico para ele concorrer. E aí, lógico, para aprofundar mais é conhecimento. Acho que não tem nada na vida que você consiga de um dia para o outro ter conhecimento total. É sempre aprendizado. Como você falou, você sempre descobre que tem algo que você pode ter de mais conhecimento e vai lá e busca, faz cursos, pós-graduação. E na área da gente, com certeza deve ser assim também, né? Para quem quer concorrer, tem que estar sempre se aprofundando. Mas, qual é a dica principal para a gente finalizar, que você deixa assim para... Eu fiz assim, eu elenquei, eu fiz aqui uma pesquinha, porque... Entrega o filé do filé agora. Nesses 40 anos de advocacia e pelo menos 20 voltada à área de propaganda, eu elenquei pelo menos 10 erros que a gente pode evitar. E ao final eu fiz pelo menos 5 sugestões de como evitar esses erros. Então vamos lá, vamos entregar agora o filé do filé para quem quer. Desconformidade com a integração obrigatória dos serviços. A Lei 12232, ela exige que as agências ofereçam serviços integrados de criação, de veiculação, de produção. Tem empresas que querem terceirizar, tem um caso específico de empresa que terceirizou a criação num contrato de publicidade. Ora, isso certamente que vai levar... Você não está utilizando o seu corpo de colaboradores, você está burlando aí. Você está burlando a licitação. Falta de especialização em serviço específico, como, por exemplo, comunicação digital. Tem muita empresa que é de comunicação off e que quer prestar serviço de comunicação digital sem conhecimento da ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Até porque hoje a Abrad tem entrado
de sola nas licitações de comunicação digital, porque muita gente usava a tabela Sinapro. Sim. E agora a Brad está resolvendo. Então, eu acho que a falta de especialização em serviços específicos, erro na adaptação do julgamento melhor técnica. Tem muita gente da administração pública que não sabe utilizar. Eu tive uma felicitação que eu vi recente, foi aqui no município, perto de Salvador, em que a licitação era de melhor técnica, mas ele fazia a ponderação de técnica e preço. Aquela fórmula ponderada de 60% para técnica e 40% para preço. Ora, se é melhor técnica, você só pontua a proposta técnica. O preço já é fixo. Então, o erro cometido aí pela comissão que faz uma salada de fruta entre técnica e preço e melhor técnica. Então, mas pode ter a questão do preço, só não vai contar a pontuação, é isso? Se a proposta, se a licitação tiver como critério de julgamento melhor técnica, o preço já é fixado pela administração. O preço é aquele, você só vai ver quem é que tem a melhor proposta técnica. Se é de técnica e preço, você vai fazer uma média ponderada entre as duas notas. O que você não pode é usar um critério e usar o procedimento de um critério diferente daquele que você utilizou. Perfeito. Outro erro que eu vejo, superfaturamento em planilhas orçamentárias. Tem muita gente que faz uma licitação superfaturando determinados itens da proposta, que não é muito utilizado como forma de jogo de planilha. Né? Outro erro, descumprimento de prazo recursal. Esse é muito engraçado. Quantos dias são? Atualmente são 3 dias úteis, mas muita gente está arraigado na cabeça que o prazo era de 5 dias úteis da lei. Mas é o prazo para recorrer... Qualquer prazo de recurso agora são 3 dias úteis. Da lei anterior eram 5 dias úteis. Para responder também. E mais, é só um recurso agora. Você tem um recurso só na fase final. Antigamente cada etapa tinha... Cada etapa tinha um recurso e cada recurso eram 5 dias úteis. Agora é tudo no final. Eu já vi muita gente, boa, empresa grande, perder a oportunidade de uma licitação porque, acostumado com o prazo de 5 dias úteis, não aviou o recurso no prazo correto. Falta de comprovação da autorregulamentação setorial. Acredite, tem que participe de licitação sem ter as normas da CEP, obedecer às normas da CEP, sem ter sempre. Sem ter sempre, sem ter filiado ao Sinapro. Então tem empresa que quer participar, principalmente do interior. Inadequação ao ambiente eletrônico, foi essa que eu estava dizendo. Tem gente que não conhece do sistema eletrônico e aí nos arquivos vão com metadados que terminam fazendo a identificação. Planejamento operacional inexistente. Tem empresa que quer fazer, participar de licitação sem ter um corpo técnico adequado, sem ter pessoal com expertise necessária para atender o cliente. Pensando que a gente ganha e depois a gente vê como é que acontece. Isso é um dos requisitos para a nota também. Né? Na parte técnica também você tem lá. Mas tem gente que faz aquilo ali só pro forma. Porque como você não tem que ter esse pessoal, que a Lei 14.133 veda que você exija obrigatoriamente que seja empregado ou sócio da empresa. Você pode ter um profissional que apenas lhe dá uma declaração de disponibilidade. Olha, pode utilizar meu nome. E eu fico disponível. Se você vencer, eu participo da execução do contrato. E na hora H, essa participação não ocorre. E aí você não tem, ou então o custo, como você pode substituir o profissional, o custo daquele profissional que você colocou na proposta é mais elevado, você contrata alguém com menos experiência. E aí você não consegue entregar a qualidade. Conluio, o famoso cartel de empresas, você sabe que tem, principalmente em cidade do interior, empresas que participam. Tem um caso aqui que foi, salvo engano, foi no Amazonas, que a Controladoria Geral da União pegou 3 empresas que dividiam entre elas os municípios. Cada uma ficava, a cada contrato, elas só iam mudando de cidade. Iam lá, participavam as 3, mas era... Sempre eram as 3 que participavam. O que eu posso dizer hoje, assim, então, o que é que eu posso dizer para que as empresas possam participar da licitação? A primeira coisa é governança integrada.
Né? Eu acho que a empresa ela tem que criar comitês de compliance entre advogados e diretores da empresa para verificar exatamente e evitar essas práticas de conluio, de cartel e saber dimensionar o efetivo de pessoal para poder participar da licitação e executar o contrato a contento. Entendi. Então, o compliance é muito importante. Então, eu acho que o compliance é a governança integrada entre advogados. Então, eu acho que a contratação de assessoria jurídica não deve ser só quando o nó apertou. Eu acho que você tem que contratar ou pelo menos se aconselhar com um advogado especialista. De prevenção mais do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. O custo da prevenção é melhor do que o da reparação. Verdade. Tecnologia como alavanca. Adotar sistemas de tecnologia, já que hoje tudo é informatizado, então vamos contratar sistema de gestão de licitação para avisar quanto a prazo. Tem vários exemplos, como o Siga Pregão, o Colicitação. Estou aqui fazendo até propaganda não é nem de concorrente. Tem algum já de IA que chegou aí para essa área? São empresas que podem, como advogado, utilizo alguns sistemas que me lembram os meus prazos. Então, todo dia eu abro meu e-mail, eu tenho lá, aviso, saiu uma publicação do processo tal, eu tenho tantos dias de prazo, porque senão a gente se perde. Então, o empresário que confia só na cachola dele... Não funciona. Certificação setorial, ou seja, a empresa tem que buscar se certificar pelo CEP, pelo Sinapro, se for comunicação digital, a BRAD. Educação contínua. Tem que ser permanentemente estar atualizando os seus profissionais, promovendo cursos de formação. Hoje, a função de analista de licitação está ganhando corpo. Tem muita gente hoje, tanto na administração pública quanto na iniciativa privada, que tem contratado analista de licitação. São pessoas que não entendem de engenharia, não entendem de ideia criativa, mas entendem de licitação. Entendem de conformação de documento, entendem de tirar... Olha, eu participei de uma licitação grande de milhões de reais, que a pessoa que foi dedicada pela empresa a fazer não sabia sequer redigir um documento para participar da licitação. Não é que ela fosse analfabeta, ela é analfabeta funcional. Eu vou me preservar de dizer, porque não seria nem educado da minha parte. Mas eu tive que elaborar coisas que qualquer pessoa minimamente inteligente seria capaz de elaborar, porque ele tinha medo, a pessoa tinha medo de errar. Por quê? Porque não tinha uma visão do que é uma licitação. Então não sabia colocar o documento do sistema, não sabia fazer uma relação de equipamentos, não sabia fazer uma mera declaração, que copiou, colou do edital. E eu tive que fazer um trabalho que eu entendi que era um trabalho de secretária, trabalho de office boy. Então, educação contínua. E recomendo ler um material de apoio do Sinapro, que é o Guia de Boas Práticas em Licitação de Publicidade, que agora é recentemente editado pelo Sinapro no ano de 2025, e quem quer participar de licitação nesse segmento, pelo menos... O básico. O básico é ler o Guia de Boas Práticas em Licitações de Publicidade do próprio Sinapro. Muito bom, muito bom. Eu acho que já deu para poder, quem está nos assistindo aí, ter uma boa referência do que precisa ser feito para concorrer à licitação. E não deixar esse dinheiro na mesa, que eu falo para os empresários, quem não participa está deixando de ganhar, está deixando o dinheiro na mesa ali para outro vir pegar, porque é um mercado grande, é um mercado que hoje, como você falou, paga. Sabe quanto o governo gastou no último ano em licitações de publicidade? Quantos bilhões? 237 bilhões. Pois é, imagine. 237 bilhões. 28% das agências que participaram de licitações no Brasil todo foram desclassificadas por esses erros que a gente comentou aqui. Os erros básicos. Erros básicos, erros crassos, erros bobos. Então, já deixamos aí o filé para vocês que nos assistiram hoje. E temos agora uma surpresa lá para você. Nosso chat GPT humano, Adelmo Cândido, preparou para você um cartoon. Bora ver o que é que ele saiu aí. Pra quem não conhece também, doutor... Um cartoon? É. Que massa. Doutor Alain Alan também é DJ nas horas vagas aí como hobby. Isso. Ó, tô dizendo, eu sabia que ele ia preparar algo assim. Deixa eu pegar a câmera ali, rapidinho. Olha só como ficou. Você de casa já tá vendo. E vou entregar para meu amigo aqui um Maravilha. presente. Tá vendo?
É doutor e DJ. Eu vou botar eu vou Me conte aí também. Como é que saiu do doutor aí para as picapes? Rapaz. Pra gente finalizar nosso papo. Pra finalizar. Não, no final da década de 90, 1998, tive um diagnóstico não confirmado de câncer no intestino. E fui, porque eu trabalhava com licitação diuturnamente. Eu trabalhava de 7 da manhã o estresse diário. 1 hora da manhã. Eu só dormia entre 1 da manhã e 6, acordava a licitação. Tive lá um diagnóstico de câncer no intestino. Fiquei 6 dias internado no Aliança, tirei uma parte dele. E depois o meu médico já falecido, o Dr. Luiz Guilherme Lira, me disse, olha, você tem doença de Crohn. O seu diagnóstico não é câncer, mas é uma doença assim tão grave quanto, que também depois não confirmou, graças a Deus. Graças a Deus. Ele me disse que o seu problema é estresse. Você tem que fazer alguma coisa que lhe dê prazer. E eu disse, rapaz, o que me dava prazer antes de fazer licitação é que quando eu era estudante de Direito, eu era DJ, porque eu precisava ganhar dinheiro. Então, como eu vinha do interior e morava aqui em Salvador numa pensão, né, como todo rapaz que vem da cidade do interior pobre, a gente vem morar em pensão, eu precisava ganhar dinheiro. Eu tinha um carro e eu precisava botar gasolina no meu carro, eu precisava levar uma namoradinha no cinema, eu precisava comprar um livro, eu precisava fazer um lanche na faculdade. Então eu era DJ. Claro que ao colar grau eu abandonei, mas a paixão ficou lá. Ficou e até hoje você participa de alguns eventos. Quando foi então em 98, ele me disse, faça algo que lhe dê prazer. Eu podia tocar violão, eu podia lutar judô, eu disse, eu vou ser DJ. Olha aí. E aí eu fui DJ da Noite de Salvador, profissional, durante muito tempo, em boates conhecidas de Salvador. Foi parceiro de Érico Mazeiro. É Rico Macieiro? Rico Mazeiro. Toquei com ele. Olha aí. Agora no evento. E aí eu fui ser DJ por hobby, por diletantismo. Né, comprei equipamentos e fui DJ de boates em Salvador durante mais de uma década. Então, toquei nos camarotes. Como a gente diz no popular, só a cachaça também é a música, é o DJ. É a música. E hoje eu toco. Agora, recentemente, eu toquei com o Henrico Maciero. Aí, legal. Lá num evento chamado Samba Electro Hits. Foi uma festa maravilhosa que aconteceu no Clube Espanhol. Teve aquela dupla chamada Cassino. Legal. Aí. Então, você gosta, não é só... Eu achei que era um hobby mais dentro de casa, mas não, além disso também toca mesmo. Toco mesmo. Olha aí, ó, doutor e DJ. Então, ilustrou bem. Advogado. DJ ilustrou bem, viu, Adelmo? Pegou Adelmo, o fio ali da... Vou muito colocar bacana. Agora mesmo essa moldura aí. E vou botar no meu quarto. Olha aí. No ritmo da licitação. Muito bom, muito bom. Quero te agradecer, meu irmão. Muito bom papo. Você entregou aí pra gente muita informação de qualidade, muito conhecimento. E isso eu acredito que é o ouro aí para quem quer crescer em qualquer área, é conhecimento. O que eu digo, nós temos um Instagram, quem quiser nos seguir, adv.alainalan. Tá no Instagram, né? adv.alainalan. .alainalan. adv.alainalan. Alain tudo tem... junto. ALAIN, ALAN. Ok. Lá eu digo que eu dou vários conselhos, várias dicas, mas eu digo que a dica mais valiosa é consulte um advogado. Ainda que ele não seja especialista em licitações, ele pelo menos vai lhe dar uma visão mais técnica do edital, talvez lhe faça entender algumas expressões jurídicas que pode ser de dificuldade, de difícil compreensão para o leigo, mas o conselho é sempre consulte um advogado. Antes de errar, consulte seu advogado e o contador, né? Ou melhor, não erre, consulte um advogado. Não erre. Para você que nos assistiu, muito obrigado. Tem aqui nosso amigo Alain para você seguir, curtir também lá, seguir, curtir, comentar e compartilhar. E você que não está inscrito ainda no canal, faça isso agora. Participe dessa comunidade de conhecimento para os empresários, para os publicitários. E agradeço mais uma vez e até o próximo episódio.